Só um minuto. Ok. Vamos começar então. Quero inicialmente agradecer a Aline, que está aqui mais uma vez com a gente, Laís, minha parceira, Vanessa, você tem seus 20 minutos, tá? E tranquila, trabalha sério, pronto, bom trabalho. Apresentação. Boa tarde, primeiramente a banca. Eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso 2. Tá dando eco. Vou apresentar agora meu trabalho de TCC 2 com o título Proposta de Coworking para Barra do Garças, conectando ideias e pessoas, orientada pela professora Jane. Bom, para contextualizar, o espaço que eu escolhi foi o modelo de trabalho coworking, que é onde as pessoas trabalham de forma compartilhada. A pessoa pode alugar uma sala, pode trabalhar durante o dia, é mais como uma forma de trabalho tanto para profissionais que pretendem trabalhar no local fixo, ou para pessoas freelancers que querem usar durante o dia uma alternativa para não trabalhar em casa. Pode passar. A partir daí, eu identifiquei em Barra do Garças, que é onde eu moro, a ausência de locais de trabalho de forma alternativa, né? Só tem os modelos convencionais. Então, identifiquei 2 modelos de coworking lá na cidade, porém, eles não têm uma estrutura física adequada e tem dois tipos de funcionalidade. Mais alto? Estou tentando falar. Foi identificado 2 coworkings em Barra do Garças, mas sem uma estrutura física adequada. Um deles é uma loja de materiais de construção e o espaço de coworking é apenas uma sala em anexo lá no local, e o outro é um restaurante que também tem as salas, mas não tem tanta visibilidade, então não tem, para profissionais autônomos não é tão certo. Então, eu identifiquei isso em Barra do Garças e escolhi a cidade para fazer a implantação desse projeto. O objetivo desse trabalho é propor esse projeto de coworking para Barra do Garças, um projeto que atenda às necessidades contemporâneas de trabalho atuais, tanto para profissionais autônomos, recém-formados, que querem alugar um espaço, mas sem gastar tanto, porque realmente é um custo muito elevado. E o coworking é uma forma de alugar um espaço sem um alto custo, tanto para profissionais de regime home office, que querem trabalhar um dia fora de casa, fazer uma reunião fora de casa. Então, o projeto tenta atender todas essas questões. Como objetivos específicos, eu identifiquei esses coworkings existentes, as carências que eles têm, analisei os coworkings existentes, selecionei um terreno adequado, fiz uma visita em loco nos bairros para identificar o melhor terreno para a aplicação desse projeto. Pode passar. Bom, e como metodologia, eu usei a revisão bibliográfica, visita técnica a coworkings existentes no Cuiabá, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, e análises correlatas de projetos de coworking. Essas são as 3 análises correlatas que eu realizei. 2 deles eu visitei de forma presencial, que seria o Coworking Pantanal em Cuiabá, que é uma adaptação de uma residência, então ele tem essa estética acolhedora, dentro sendo ambientes bem integrados e próximos. Então eu consegui analisar o fluxo, analisar a proximidade entre os ambientes. O segundo, que seria o Coworking em Cuiabá também, é uma estrutura muito adequada, corporativa, porém eu consegui observar algumas limitações. Por exemplo, na iluminação. A iluminação natural não existia, então era um ambiente um pouco muito fechado, com algumas limitações. E isso eu levei em conta no projeto também. E o edifício Corujas, que é um edifício de trabalho que tem muito essa questão de unir a arquitetura com a vegetação, paisagismo, e também o uso de vidro para ter essa integração da área interna com a área externa. Deixa eu pensar. Barra do Garças fica no Mato Grosso, na divisa entre Mato Grosso e Goiás, e tem essa ligação, proximidade com outras 2 cidades. O projeto visa atender também essas outras 2 cidades, que seria Pontal do Araguaia, que fica dentro do Mato Grosso, e Aragarças, que já fica ali em Goiás, mas que o acesso entre elas é entre uma ponte, então é super fácil. E o projeto vai ficar próximo a essa divisão das 3 cidades, facilitando
essa conexão e o uso independente da cidade. O terreno fica localizado no setor Cidade Velha, que é um dos bairros mais consolidados ali da cidade, um dos primeiros bairros. Então, eu consegui encontrar esse terreno, que é um terreno grande, que atendia a demanda, próximo a hotéis, próximo a comércios, que é o caso, né, para atender a necessidade desses usuários. Ele tem 3.600 metros quadrados, fica próximo ali do Porto do Baé e do Rio Araguaia, e é uma região com bastante fluxo, tanto turístico, comercial, e enfim. Bom, o terreno ele tem um formato atípico e tem 3 linhas de desnível. Nessas 3 linhas de desnível, eu tive que fazer algumas adequações para que a construção pudesse ser implantada ali, mas sem, né, afetar ali a circulação ao redor. Ali no fundo é a parte mais baixa do terreno, então coloquei o estacionamento e para acesso à construção foi colocado uma rampa e uma escada para que haja esse acesso e essa acessibilidade. Proposta final. O conceito desse projeto é justamente integrar a arquitetura com a natureza, trazer um local acolhedor, um local terapêutico, que as pessoas consigam trabalhar durante longas horas, tendo espaço de descanso, espaço de lazer, de descompressão, a iluminação natural valorizada nos espaços, áreas verdes externas. E, como partido, foi adotado o uso dos vidros para essa conexão do ambiente interno com o externo. A cobertura verde serve tanto para a questão climática do local e também vai ser um espaço de reuniões, de lazer, descompressão. Deixa eu passar. Aqui é a volumetria final do espaço. A gente pode observar que foram implantados os espaços verdes ao redor. Aqui do lado vai ser onde vai ficar as mesas, pergolados para reuniões, trabalho na área externa. E aqui na frente é a entrada principal para a edificação. Foi dado esse nome fictício para a edificação, já que o ambiente comercial tem que ter uma identidade, né, para ter visibilidade. E foi usado essas cores que remetem à natureza, o verde, o marrom, para trazer justamente essa questão de conexão com a natureza de fato. Pode passar. Aqui é a implantação. Aqui a gente pode observar o acesso da garagem, que respeita, acho que teria que virar, mas respeita a inclinação do terreno, essa rampa, e aí ela chega até o final, que seria a garagem coberta. É um acesso restrito por aqui. Aqui é o acesso principal, que dá tanto para a recepção quanto para a cafeteria. Aqui no estacionamento de fluxo rápido, que são só algumas vagas, aqui tem bicicletário e tem acesso ali direto para a recepção. O piso escolhido foi o piso drenante, tipo Fugê, que não tem emendas, então ele vai ficar totalmente inteiriço ali no chão, e ele é aplicado no local. Ali no canto foram implantados os pergolados, que são para reuniões, esse é coberto por trepadeiras, pela questão térmica. Pode passar. Aqui é a planta baixa do térreo, onde vai ficar as áreas sociais e áreas de salas particulares. Aqui é a entrada principal da recepção e aqui as entradas para a cafeteria. Lá naquela cestinha roxa é a saída de emergência, que vai ficar bem próxima à escada. Deixa eu passar. Aqui é a planta baixa do primeiro pavimento. Vai ficar as salas compartilhadas, setor compartilhado. Aqui é a área de living, que é uma área de descanso entre os setores. E aqui é a área de sala de reuniões, que seria uma área particular também. Deixa eu passar. Aqui é uma volumetria expedida para mostrar mais ou menos como ali os ambientes internos de uma forma mais precisa. Aqui é a saidinha, onde vai ser a saída de emergência. Ele vai sair por aqui, vai vir esse processo aqui, nessa passagem, e vai sair lá na frente da edificação. Por conta da limitação, foi nesse cantinho. Em cima, tanto nessa cobertura posterior ali da cobertura, que faz o sombreamento do elevador e da escada, foi utilizado o MLC, e também os brises na garagem, na abertura da garagem, onde foi utilizada a madeira, foi utilizado o MLC. Cores neutras, para que as salas particulares possam ser personalizadas sem afetar o conjunto. E ali a gente tem um esqueminha da estrutura, que tem a cobertura verde, que foi escolhido tipo semi-intensivo, que são para vegetações arbustivas, pequeno porte, que vão ficar sobre a laje alveolar.
imagem ali do interno, a gente pode observar que as salas particulares podem ser personalizadas tanto à porta, como foi observado no coworking Pantanal, e podem ser personalizadas dentro. Cada profissional pode personalizar com a sua identidade. Aqui na recepção foi utilizado formas mais orgânicas, o tom de marrom, pela questão do aconchego, da neuroarquitetura, nas áreas sociais, né? O espaço infantil foi implantado justamente para ajudar os pais que querem trabalhar, fazer uma reunião e não tem que deixar os filhos. Então, ele foi proposto dessa forma, com o tom verde e o azul para trazer essa calmaria, esse equilíbrio, essa criatividade. Tanto na cafeteria também foi usado o verde e o tom de madeira. Deixa eu beber uma aguinha. Nervosa. Bom, aqui é a fachada frontal da edificação. A gente pode observar que o bicicletário ficou aqui. Ali na frente tem o estacionamento de fluxo rápido. Aqui foi implantado também um espelho d'água, que seria por essa questão térmica, né, que é a fachada que bate mais sol. E ali foi implantado esse brise para contenção ali da parte solar, né, da tarde, para não afetar tanto o vidro. Assim como um vidro específico para proteção solar, juntamente às varandas, né, para ajudar nesse sombreamento e não afetar tanto a iluminação solar de forma exagerada dentro dos ambientes. E lá no cantinho a gente pode observar a entrada particular para a garagem coberta. Aqui tem algumas imagens do projeto. Aqui é a área externa, a gente pode observar os banquinhos, que seriam onde as pessoas vão trabalhar ali do lado de fora, como um espaço de descanso, ou a pessoa não quer ficar dentro de um ambiente fechado, então ela vai sair ali para fora. Ali do lado da garagem, aqui no jardim lateral da fachada norte, também foi aplicado o espelho d'água, pela questão térmica, e a garagem coberta com o MLC, e juntamente ali a rampa de acesso para vencer aquele desnível que a gente tem do terreno. Foi colocado também uma sala de palestras, nela foi colocada essa parede de vidro para que haja essa visibilidade da área externa, mas não tem essa iluminação tão forte dentro do ambiente. Por isso tem as varandas ali, as jardinadas, para reuniões, descompressão, enfim. Ali a cafeteria com bastante visibilidade também para a área externa. O living, que é uma área de descanso, e, por fim, a cobertura verde, que tem essa visibilidade para as montanhas que circundam a cidade, né? E é uma parte importante. Aqui uma imagem do jardim. Deixa eu passar. E, por fim, o projeto do coworking, ele vem para ser uma inovação na cidade de Barra do Garças, para essa questão de trabalho, trazer a oportunidade de novos empreendedores, profissionais autônomos, ter essa possibilidade de alugar um espaço sem um custo tão alto e dando uma alternativa para as pessoas que trabalham home office ali, e reafirma a importância também da arquitetura que une funcionalidade, estética e propósito. Aqui as referências. E é isso, obrigada. E fico aberto a considerações e ideias. Beleza, pode pegar a cadeira. Tá me ouvindo, Aline, aqui? Começar então com as considerações da Aline. Peraí que colocar a Aline lá. Aí agora tem que... Pare de apresentar, professora. Isso. E aí tem que ligar o som da TV. Pode falar, Aline. Obrigada. Me dá um minuto, porque eu quero confirmar uma informação aqui do arquivo dela. Tá. Eu não falar bobagem. Bom, vou perguntar. Não existe uma planta de piso, né? Não. Não. Então não vou achar mesmo. Beleza, então vamos lá. Bom, gente,
Boa tarde para todo mundo. Jane, muito obrigada por mais uma vez fazer esse convite. Né, Laís, muito obrigada aí por participar aí comigo. Daí, Vanessa, a Jane vai falar que eu estou chovendo no molhado, entendeu? Mas é porque realmente todas as vezes que eu venho por uma banca dela, dessa vez eu nem mandei mensagem perguntando para ela que TCC é esse. Eu fico surpresa e grata com o que os alunos daí trazem. Né? É um trabalho que eu leio, que eu corrijo e que eu aprendo sempre. Né? Por exemplo, eu nunca projetei um coworking e ler o seu trabalho, né? Você tem um processo de estudo até o projeto muito bem estruturado, muito organizado, do porquê, do para quê, né, de onde as coisas surgiram. Isso é uma retórica em orientandos da Jane. Sempre me chama a atenção, assim, eu falo, caramba, o negócio tem início, meio e fim, tem porquê. Né? Então, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, que está um trabalho muito bem estruturado, esteticamente falando, muito agradável de ver. É um projeto que, assim, a gente consegue passear dentro dele e sentir essa tranquilidade que você quis passar, né? Essa questão de realmente não ser um ambiente de estresse, né? Daquela coisa do escritório frio e tudo. Por outro lado, já baguncei a ordem das minhas observações aqui, mas vamos lá. Por outro lado, eu achei muito bom você permitir as salas personalizáveis, porque apesar de você estar propondo tudo isso, né, toda essa questão da questão biofílica, da questão sustentável, tem muita gente que não quer. E aí o cara tem a opção de pegar e personalizar. Não, quero tudo branco, com aquela luz branca, aquela coisa horrorosa, mas que tem gente que quer. Né? Eu, principalmente, eu trabalho com iluminação, não sei se a Jane te falou, e às vezes, assim, eu tenho que aceitar e especificar o que o cliente quer, porque ele quer aquilo. Então, nem sempre o que a gente faz como melhor, no sentido de ter um estudo embasado para aquilo e tudo, o cliente recebe da mesma forma. Então, vou tentar voltar para a ordem, né? Uma primeira coisa, a gente está aqui para ser ferrinho de dentista, viu? Eu falo que eu queria poder participar da pré-banca, mas a Jane ainda não me autorizou nisso. Então, porque eu acho legal a gente ver esse, né? Sempre o aluno ele dá um pulo da pré-banca para a banca final, né? A pré-banca normalmente apanha para caramba e aí na banca final vem esse resultado bacana. Mas uma primeira sugestão que eu queria te fazer é quanto à bibliografia, porque você trabalha sobre neuroarquitetura. Eu confesso que eu não conferi, mas eu vi lá, a Paiva deve ser a Andréa Paiva, né? Que você pegou como referência. Eu vou te dar um outro nome, que é o Lori Kriesel. Eu acho, se você quiser continuar estudando sobre neuroarquitetura, ele é uma referência que você não pode deixar de estudar, tá? Ele está no mesmo nível da Andréa Paiva, no sentido de pesquisa, de divulgação. Ele tem um trabalho muito bacana, ele tem um escritório, né? Mas ele é professor e ele se aprofunda muito nessa área de neuroarquitetura. Tá? Então, assim, é uma referência que eu deixo para você pensar aí. Para mim, Aline, aqui em Juiz de Fora, às vezes é um pouquinho difícil eu entender certas propostas considerando a questão climática de vocês, porque é um choque de realidade, entendeu? A realidade de vocês é a minha. E eu sempre me pego muito nessa questão, porque aí é muito seco, né?
E aí eu vejo vocês sempre propondo áreas abertas para as pessoas realmente saírem do ambiente fechado, saírem do sol. E você conseguiu fazer isso com um desenho, como é que eu vou dizer? Um desenho muito fluido. Né? Como eu falei no início, é um projeto agradável da gente entrar. A gente entra no projeto. Você fez um desenho projetual que a gente realmente percorre o caminho de tudo que a gente está visitando. No entanto, me surgiu uma dúvida. Lá na primeira planta que se apresenta, e eu estava tentando buscar isso aqui no TCC também, o que é marrom lá é tudo pergolado ou é piso? Eu fiquei nessa dúvida. Lá no início da apresentação, no início do projeto, aquilo é porque está uma massa marrom. Eu fiquei na dúvida se aquilo é um pergolado ou se é um piso, porque você fala em pergolar. Eu creio que seja o estacionamento, que está uma parte, um quadrado marrom no fundo. Isso mesmo. Uma cobertura. Dá pra mostrar, cuidado. É pra lá, né? Isso é outra coisa, gente. Você tem que me levar para poder ver essas maquetes ao vivo. Essa parte aqui do fundo seria o estacionamento. Não é aquele marrom lá? Você consegue tombar ela? Tombando. Ou tem risco de cair? Se tiver risco de cair, não tomba, não. Só o pazinho da grama. Ah, tá, entendi. Isso. Em cima é uma cobertura para proteção do elevador, e aí aqui no fundo é o estacionamento coberto, por conta do calor, né? Barra Entendi. Entendi. Outra sugestão que eu ia te fazer era isso. Na sua apresentação, você tem uma maquete física? Mostra logo. Tá? Porque ela é diferenciada. E, poxa, você tem um trabalho do cão para fazer uma maquete dessa, para simplesmente deixar ela ali na mesinha, tipo, constou, ó, tinha que fazer maquete física, eu fiz, vou ganhar esses pontos. Não, usa. Entendeu? Ó, isso aqui, ao invés de você ficar mostrando só na planta, não, é aqui, porque a volumetria ela vai te facilitar a apresentação. Eram duas coisas, era o marrom do pergolado e o outro eu esqueci que eu ia falar. Do marrom, depois eu lembro. Uma outra questão, que aí é uma contribuição mesmo, tá? Que pode ser, de repente, novidade para vocês todos aí. Essa questão da cor que acalma. O azul, ele está tendo uma discussão muito grande, tá? E eu vou te explicar por quê. Quando a gente fala de iluminação, a luz azul, ela não acalma, ela irrita. E quando a gente, que é o que a gente fala dos 6.500 Kelvin, né? Da luz muito branca, que vai tendendo ao azul. E aí, quando a gente coloca uma parede azul, ela reflete qual luz? Ela reflete a luz azul. Então, é uma discussão nova, tá? Estive num evento de iluminação há pouco tempo, e as teorias sobre esse assunto estão sendo um pouco bagunçadas em função disso. Se esse azul que reflete, que até então a cor azul, enquanto ambiente, acalmava, e a luz azul agitava. Mas e a luz que reflete na cor azul? Ela é o quê? Ela agita ou ela acalma? Então, não é uma crítica ao seu trabalho, tá? Mas uma curiosidade para você, de repente, pesquisar. Porque essa discussão está começando a surgir e ainda não tem resposta. Eu não posso nem falar para você assim, olha, ficou decidido que acalma ou que agita. Ainda não tem resposta. Então, acho que vale a pena, já que você se interessou por estudar isso, você procurar e acompanhar essa discussão, porque é uma discussão que está fervendo atualmente, né?
O pessoal que estuda cores querendo matar a gente e a gente apenas questionando se o azul realmente acalma ou como que isso está se comportando. Então, tem realmente estudos sendo feitos, né, teses e testes, né, na área para poder questionar isso. Minhas duas últimas coisas que eu vou falar é que eu acho que você fez 3 análises correlatas bacanas, né? Mas eu não vi você trazer as informações dessa análise correlata para o seu projeto, tá? Seja positivo ou negativo. Eu vi isso na análise correlata que não foi legal e por isso eu trabalhei dessa forma. Eu tenho certeza que você fez isso no seu processo, mas você não deixou isso claro. É importante para justificar o motivo de você ter feito aquelas análises correlatas. E a última coisa é que nos seus 3Ds, caramba, tem piso em tudo, entendeu? E os pisos são diferentes, isso me chamou a atenção. Porque às vezes o 3D todo mundo coloca uma cor ali para, tipo, justificar, né? E apresentar, e ok, é aceitável isso. Mas você não, tem textura, tem desenho, tem... Então, acho que faltou, assim, para o seu trabalho, uma planta de piso. Porque é um elemento do seu trabalho, é um elemento forte do seu trabalho, é uma coisa que você pensou, tá? Mas, fora isso, quero te dar parabéns. Seu trabalho, vou chover no molhado, né? Seu trabalho realmente é muito bom. Eu gosto muito, não só quando eu tenho resultado, quando eu vejo um resultado, mas quando eu vejo um processo no trabalho. E realmente existe esse processo da gente, né, principalmente quem está chegando pela primeira vez, saber de onde partiu para onde chegou. Então, parabéns aí para você e para a Jane, né, dessa orientação. Obrigada. Obrigada. Está ouvindo a gente? Você, o que o pessoal andou falando aí nesse meio tempo, eu não entendi. Você não está ouvindo a gente? Não, eu estava ouvindo a Vanessa, aí aconteceu alguma coisa que bugou o som total e agora eu estou te ouvindo de novo. Tá me ouvindo? Tô. Então tá. Não sei o que é. Obrigada, Aline, por todas as considerações. Vou passar agora, então, para a professora Laís. Primeiramente, parabéns aí pelo desenvolvimento do trabalho, né? Por tudo que foi feito, né? E assim, se vocês chegam nesse momento, para mim, como professora, acredito que a Jane também, né? Sempre é um momento de muito orgulho. Ver os nossos alunos, né, aonde que estão chegando no desenvolvimento de um trabalho individual em menos de um ano, o quanto que vocês, né, têm conseguido desenvolver e nesse caso do seu trabalho aí, os detalhes, a profundidade dos detalhes, da escolha das espécies, da definição do paisagismo, de detalhes da paisagem, vamos dizer, dos espaços sensoriais ali no, né, nesse grande jardim aí, né, passeio, né, que é um espaço de trabalho, né? Então, realmente, parabéns aí por tudo isso, né? Eu trago aqui algumas considerações, nem sei se eu tenho que falar, mas assim, eu trago alguns pontos aqui que eu marquei, né, algumas coisas assim. Mas, assim, a meu ver, o trabalho foi além do que a gente espera no TCC, assim, de desenvolvimento, né? Do tanto de coisa que foi desenvolvido, tá? Algumas considerações aqui que eu trago é mais assim, no que poderia ter ido mais, né? No que depois mais na sua vida profissional, né? E seria mais nesses pontos, tá? Então, assim,
Tem uma questãozinha da formatação, que eu nem sei muito, mas é talvez de um espaço do título lá, que não tinha, né? Aí eu até fui pesquisar, será que tem que ter mesmo? Aí parece que tem que ter mesmo. Aí, na questão do resumo, assim, né? Eu vejo, não é só o seu trabalho, é em todos, né? Eu vou ler aqui a parte que eu vejo que é a mais importante do resumo, né? Que seria você falando do seu resultado, né? Então, o projeto propõe um ambiente colaborativo e flexível que estimula a troca de experiências, o senso de pertencimento e a produtividade, refletindo o modo contemporâneo de trabalhar e interagir. As soluções arquitetônicas frisam a funcionalidade dos espaços e aproveitamento do terreno e a criação de percursos intuitivos e acolhedores, né? Eu vejo que esse ponto, ele é o fundamental, é o seu resultado. Só que, ao mesmo tempo, ele ainda está muito, vamos dizer assim, muito superficial no quesito de dizer, né? É um ambiente flexível. De que forma? É isso que a gente tem que focar, mostrar no seu trabalho. Como que você conseguiu fazer, trazer a flexibilidade no seu trabalho? Como que você trouxe a troca de experiências? A partir de que solução, né? Foi a partir do layout de um determinado espaço, foi a partir do jardim, né? Então, no caso, buscar ser um pouco mais específico, né, na hora de trazer essa descrição um pouco do seu resumo do seu trabalho em si, né? E aí as outras partes do resumo pode resumir mesmo, pode tirar, pode, né? Foca em trazer um pouco mais do seu resultado. Às vezes a gente fica assim, como se o resumo é o resumo do trabalho inteiro, em que geralmente a gente busca ver o que vocês fizeram. O principal do trabalho de vocês é o resultado. E no caso de vocês que fazem um produto, acaba sendo o projeto, né? Eu vejo que no nosso caso de arquitetura aqui, a parte do material e métodos ali, que é do local de estudo e caracterização, também é muito importante. Eu até vejo se é um resultado também que é feito do trabalho. Então, esses que tem que ser mais o ponto, assim, para a gente apresentar, tá? E aí, na introdução, o que eu vejo, assim, né, não sei até que ponto que vocês concordam que se deveria alterar, né? Que eu vejo assim que a introdução, assim como a sua apresentação, né, que foi muito boa, né? Você falou que ficou um pouco nervosa ali. Só porque você falou ali, a gente sentiu um pouquinho, mas se não, você apresentou com naturalidade, com segurança aí, tá? E na introdução, o que eu vejo assim, a gente espera ver a problemática, o problema, né? Só que assim, às vezes a gente que vai fazer sobre o projeto, sobre arquiteto, a gente quer vender o negócio, quer falar só da justificativa de se fazer co-work, da questão bonita de fazer co-work e tal, mas no trabalho a gente tem que trazer os problemas, né? Então, o que eu senti na introdução é trazer mais sobre os problemas dos espaços de trabalho, que talvez lá na fundamentação teórica você traz um pouco mais, na própria introdução, você fala, só que você não entra tanto. Fala de uma frasezinha e entra na justificativa. Já entra falando, não, mas o início é muito bom e tal. Então, assim, nesse ponto que eu vejo, né? Por exemplo, na fundamentação teórica, você falou do edifício doente, né? Talvez poderia ter trazido, né, algo nisso aqui na. Aí eu coloquei, né? Então, apresente mais sobre os coworks. A gente vê que teve alguns coworks que fecharam. Teve umas quebras aí, né? Então, por que que levou a isso? Os problemas, porque o nosso objetivo é resolver o problema, né? Então eu sei que às vezes não quer dizer que você trazer esses problemas vai dizer assim, nossa, mas vai ficar ruim então eu trabalhar com esse tema. Não, tem esse problema, mas existe essa necessidade, então vamos resolver esse problema, work, tá? Aí a questão dos espaços de trabalho, os deslocamentos pós-pandemia, então tem uma questão do deslocamento e o local de, às vezes, colocação do edifício, de implantação do edifício, né? E também a questão de Barra do Garças, né? E aí tá. Então, esses foram os pontos, tá? E aí, sobre as análises correlatas,
Eu vejo assim que as análises que você realmente visitou, a gente entende bem todo o edifício, né? A primeira, eu só senti falta ali na figura 23 de trazer um pouco mais as figuras que a gente vê a parte do outro lado que tenha os jardins. Porque você colocou uma só de um lado, né? Então eu senti falta. Na planta dá para a gente entender. Mas depois é uma questão, uma proposta que você leva para o seu projeto, que talvez, igual a Aline falou, que lá no projeto poderia relembrar isso, né? Então, acredito que poderia ter essa foto, tá? E aí, assim, eu não tinha visto. Agora na apresentação eu vi os objetivos específicos. Eu não sei se na leitura eu acabei pulando no texto, né? Mas aí depois eu marquei que, então coloca isso como objetivo específico, esse mesmo que você citou aí, tá? Então depois verifica se tem lá na introdução mesmo, se fui eu que não, que a gente vai lendo e corrigindo, às vezes a gente se passa reto, tá? Se não tiver, eu sugiro que você insira esses objetivos específicos como você trouxe na apresentação, tá? E aí o que eu vejo que foi, nossa, muito bom o desenvolvimento do seu trabalho, a questão do local de estudo e a caracterização da área de estudo, aqueles mapas que você fez, toda a análise do entorno, né? Eu até falo assim, eu não sei até que ponto que isso é material em métodos, né? Ficaria ali meio que material. Tanto é que vocês trazem um outro tópico, né? Que é a caracterização da área de estudo separado, né? E realmente é o resultado, né? Porque realmente essas análises que a gente faz tão aprofundado, tão detalhado e são resultados e que servem para outros trabalhos também, né? Então, foi muito bom esse desenvolvimento seu e é objetivo específico, né? É necessário para o seu trabalho, mas também esses mapas e essas análises que foram feitas para um outro aluno que vai fazer um TCC lá em Barra do Garças, ou se alguém vai fazer alguma análise, algum desenvolvimento no planejamento, gestão urbana, pode ser utilizado como referência, tá? Tá. E aí, como representação técnica, eu acho que até foi um ponto que gerou um pouco uma confusão mesmo, né? É que, assim, na implantação, às vezes a gente se perde no que é coberto e no que é piso, né? Da cobertura verde, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que aquela parte de cima, ela é a que está mais em cima. Então, a gente não vê o estacionamento, porque tem a cobertura do estacionamento, né? Então, às vezes, gera uma confusão, tá? E nessa questão de representação gráfica, sempre que a gente traz, eu até falo assim para os alunos, ó, se for trazer cor, cuidado. Porque, assim, tem a hierarquia. E se você traz as cores, o ideal é que você não mude a cor, mas mude o tom. Então, o que está mais lá em cima fica com um tom forte e vai esbranquiçando, né? Vai ficando mais claro, o que vai ficando mais por baixo. Daí melhora um pouco nessa questão do entendimento, né? Porque ele ficou no mesmo nível. Então, principalmente o 2 ali, fica difícil de entender. Parece que é em cima, mas é lá embaixo, entendeu? E o 1 ali do lado, então, assim, gera. Então, então, aí teria que ver com. É que eu sei que existe o certo, às vezes tem sentido fazer a cobertura, no seu caso eu não sei. Fiquei assim, se colocar a cobertura vai colocar. Eu até falei É, sobre isso na introdução também, essa é, semana. Não vai colocar tudo, porque vai é, continuar escala, não sei o que, por isso que tem esse entendimento, entendeu? é. Então gera isso, né? Porque na verdade você tem a planta de implantação, né? O objetivo da implantação é a gente mostrar como é que está a ocupação do terreno, como é que está implantado o edifício. Às vezes a gente nem coloca a cobertura, faz uma planta de cobertura à parte, né? Mas o seu que, assim, se você colocar toda a planta de cobertura, não vê o estacionamento. Então, por isso que eu acho que até a Aline trouxe essa questão dos pisos também, né? Mas mesmo assim, eu acho que as cores atrapalham nesse sentido de deixar a cor mais forte, mais acima e mais claro mais para baixo.
tá? Vai esbranquiçando, assim, deixando ela mais transparente, o que está mais embaixo, tá? Tá, aí tem umas coisinhas de representação aqui, eu estou na disciplina de desenho 1, então vai chegando o pé aí, umas coisas. Mas aí eu anotei aqui, né? Agora, na questão do projeto, olha, parabéns, assim, por ter conseguido desenvolver todo esse projeto. Eu mesmo tenho dúvidas se eu conseguiria chegar nesse nível de desenvolvimento de projeto aí, tudo que você fez, né? Mas como meu papel é avaliar, eu vou fazer algumas considerações, né? Um ponto que eu vejo assim, sempre quando tem o tema coworking, é que você traz lá na fundamentação teórica, lá no início, dois pontos-chave. A interação, que é o diferencial do coworking. A interação das pessoas e uma questão que você até eu ia falar, mas eu vi que você escreveu, diversidade. Né? Então, foram dois pontos assim que na hora que a gente vai ler ali o layout, né, eu sinto assim, é que também ela tinha que entregar, tinha que chegar no momento ali e entregar, né? Mas a meu ver, se fosse para fazer um pouco mais, eu senti que faltou refinar o projeto para chegar nesse ponto de ter a questão mais desenvolvida no layout ali, né? Principalmente dos espaços internos, da diversidade de que você tem modos de trabalho, né? Você repete muito alguns espaços que tudo bem, ele pode ter layouts diferentes, mas então poderia até mostrar esses layouts diferentes ali, né? E também, assim, tem um livro, tem um projeto, né, no livro do Lições de Arquitetura, do Hertzberg, ele é fantástico nessa discussão dos espaços, né? E ele traz essa questão da gente projetar o espaço deixando os espaços. E traz lá a apresentação de um projeto que é do Hertzberger, que é o Central Bear, que é estruturalista, mas é de espaços de ofício, né, de escritórios. E, assim, tem alguns elementos do espaço em que, assim, eu acredito que o arquiteto não sabia o que ia virar, mas permitiu com que as pessoas pudessem deixar o espaço a seu modo. Então, assim, tem na janela, tem um guarda-corpo, um peitoril um pouco mais largo, entendeu? Aí lá tem uns espaços que você consegue ver embaixo, de guarda-corpo, deixa um pouco mais largo. Não se sabe como que vai ser a ocupação, o uso desses elementos. Tem gente que coloca plantinha, tem gente que usa para colocar o próprio livro, então você de uso, porque nos espaços que você até mostra, eu vi que você conseguiu aí, né, da questão do vidro, né, a pessoa pode pôr identidade visual, mas o uso do espaço, ele ainda fica sem ter essa possibilidade, né, ele fica daquele modo ali que é difícil da pessoa poder construir o espaço ao seu modo ali de uso, né, eu vejo assim, às vezes quem é da arquitetura, né, como eu já vi em coworks de arquitetura, atrás ali tem uma estante que tem, sei lá, os mostruários, tem algum elemento que a pessoa já entra no espaço e já consegue ter isso, né, que não é só o adesivo, uma estante ali que pode ser ocupada de alguma forma, né. Ele no livro também traz uma escola em que as salas de aula tem tipo uma estante com vidro. E aí as crianças colocam os desenhos, colocam e aí fica exposto. Então, assim, mesmo que tenha uma repetição de sala, aquela sala que tem o soldadinho é minha. Então, a pessoa também se sente mais pertencente ao espaço e, de certa forma, caracteriza o seu modo, né? E se for ver nas empresas, né, também cria o aspecto dessa de arquitetura, se é para criança, se é para, né, você consegue trazer mais esse negócio, tá? Mas, em geral, é isso, né? Eu tenho que dar parabéns mesmo. Obrigada, Laís.
Aline, eu também, né? Você chovendo molhado. Você vai ficar até com raiva de você não estar aqui, porque além de tudo, não, olha isso aqui. Olha, olha isso aqui. É, sem graça. Eles ainda trazem lembrança. E aí aqui dentro tem um Você pode mandar meu caderninho, endereço, eles podem mandar pelo correio, viu? Existe um correio. caderninho, ó, já com ó, tá vendo? É, É assim, engraçadinho. entendeu? E aí eu fico A minha muito feliz, vingança ainda né? virá a galope. É. Pô, amiga. Mas eu fico muito feliz de ouvir, como da banca anterior, né? O Samuel, que hoje está lá no Rio Grande do Sul, ele esteve em Santa Catarina antes, né? Então, ele presenciou os alunos lá, a Aline, que é professora, né? Também há muito tempo, vê o nosso resultado, né? Não sei como é que são dos outros, mas eu sempre falo que comigo acontece bem, né? É muito legal. Então, assim, eu sou muito orgulhosa sempre do trabalho de vocês. É o que eu falei hoje no início do dia. Hoje era só um resultado, porque vocês foram incríveis esse mais de 5 anos, né? Porque tivemos pandemia, né? Esses 6 anos. E essas meninas, Aline, eu dei aula no primeiro semestre. E então, assim, essa evolução, todo esse processo, É sabe? muito Eu fico legal. muito feliz, né, de todo esse resultado e esse empenho, né? Então, assim, eu agradeço muito sempre a tudo o que chega para mim, porque para mim chega muito redondinho, né? As pessoas falam, ai, parabéns, Jane. Não, né? A gente tem conversas, né? A gente troca ideias e as ideias são de vocês, né? Então, isso aqui é um puro resultado, né? Hoje até eu pensando assim, eu até falei, não, vou fazer madeira. Você falou, não, não quero. Não, tudo bem, né? Porque se fosse eu ia já, né? Não, vou fazer madeira, né? Então, por isso que sim, isso é resultado de vocês, isso é muito importante, sabe? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo empenho, parabéns pela dedicação, e seja assim na vida profissional, para dar esse prazer. Mas eu falo a mesma coisa para você, o que eu falei para essa aqui. Vai com calma, tá? Trabalho não é tudo na vida, né? Mas o trabalhar com amor é muito importante, né? E é isso que a gente vê em vocês, tá? Falo até para você também. O resultado é muito legal, porque vocês mostram que sim, vocês sabem, né? Então, parabéns, agradeço todo esse processo, agradeço tudo que passamos. E é isso, parabéns, parabéns. Quer falar alguma coisa? Peraí, tem que mudar para você aparecer. Eu só queria agradecer mesmo a presença de vocês, por terem tirado esse tempo para ler meu trabalho, avaliar. Agradeço também as considerações, achei todas muito importantes. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Para mim também foi novo e eu gostei muito da experiência e acho que é isso. Tá joia. Peço então agora licença para vocês. Parar a gravação. Você consegue seguir, né? Tem que tirar a Ana, acho que ela já está sem som. Proposta de coworking para diversas soluções de ideias e pessoas. As atividades de defesa pública tiveram início às 15 horas e 30 minutos, com a apresentação da docente dos membros da banca, pela professora Jairza de Almeida, orientadora da referida graduanda. A seguir, a docente fez a apresentação do trabalho realizado, bem como os resultados da pesquisa, e a aluna foi considerada aprovada com a nota 10. Jairza de Almeida, Laís Drago Carvalho e a Lili Louveira Leite. Parabéns!